partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde a você sintonizado conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando mais uma vez o programa Caminhando com Jesus, programa que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas. Então, para você que já nos acompanha semanalmente esse programa, ou para você também que é a primeira vez que está nos alcançando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nosso também obrigado, nossa gratidão ao pessoal da produção, da edição, que faz com que esse programa chegue até vocês, aos nossos lares. Nossa gratidão também. Eu sou Caio Ismael e essa é a primeira vez que eu estou apresentando o programa. Então, gostaria de agradecer muito à Casa Espírita que frequento, a Casa Espírita Fé e Amor, onde a fundadora, a dirigente, a médium, é a nossa querida irmã Eliana, também comunicadora desse programa. Então, minha gratidão pela oportunidade. E hoje o tema que será tratado é Tiago 4,14. Quem pode prever o amanhã? Então, para você que está nos assistindo, lembre-se que pode enviar perguntas, comentários, dúvidas pelo WhatsApp. Anota aí, 11 99643 3827. Então, vamos lá ao tema. Nosso boa tarde, querida irmã Eliana. Muito ansioso para ouvir o que a senhora tem para nos trazer sobre quem pode prever o amanhã. Encontro semanal Caminhando com Jesus. O ano se abriu, 2023. Feliz Ano Novo, porque ainda não estivemos juntos. E é tão bom poder recomeçar o ano e trazer esse tema tão importante do amanhã. Porque o amanhã envolve o hoje, o aqui e o agora. Esses segundos, esses minutos que compõem a nossa vida, esse estar aqui e agora, nesse momento, é primordial para que o amanhã nos suceda. Essa é a matéria-prima da nossa vida. Nós estamos vivendo isto dia após dia. E convidamos você hoje para essa viagem, caminhando com Jesus, através de Tiago. Sempre Tiago trazendo essas memórias tão profundas de estar próximo de Jesus. Tiago, a excelência dele é justamente nos colocar em um processo de proximidade com o nosso querido Mestre Jesus, que é uma beleza. Ele vai realmente tirando, aparando as nossas arestas do egoísmo, da vaidade, do orgulho, fala francamente, abertamente quanto aos nossos deslizes dentro desse tripé que nos afasta da nossa própria felicidade. Então, um grande abraço, carinho de sempre com vocês. É grande, não tenho nem palavras, eu me emociono se eu ficar falando muito. Mas aí está o nosso backstage trabalhando, está você, querido fã, querido doador, querido sócio Boa Nova, não esqueça de se associar, vamos fazer uma campanha interna, eu sempre faço uma campanha de trazer mais um, trazer mais outro, porque a gente pensa, né? A gente às vezes pensa que, porque, não vou falar só com uma pessoa, mas aquela pessoa fala com outra, o menos é mais, já está dito, né? Conhecido adágio, então é de um em um, é de grão em grão. O amanhã se faz de pequenos hojes ou de pequenos estados do presente. O futuro, nós estamos, na verdade, falando do futuro e do presente. E do passado, porque em um segundo já estamos no passado. Esses breves minutos da nossa abertura já nos coloca no passado. É bonito ver, né? Mas já vem chegando o futuro. E aqui está o nosso presente. O texto de Tiago quer nos lembrar disto, quer nos colocar nesse presente, e dentro do grande presente que a gente acabou de sair do Natal, da data natalina do ano 2022, a quem agradecemos o ano e as oportunidades que tivemos de crescer, de aprender e de trocar ideias e de viver aqui conjuntamente, semana após semana.
com grande alegria sempre. E a expectativa de inesgotável que a palavra, esta palavra que a gente chama de sagrado, no sentido do solo sagrado, sabe? Em que você pisa como um camponho humilde, pisa o chão da terra que lhe dá o alimento. Ou então, aquele que faz a semeadura anda para ver os brotinhos verdes surgindo, e depois no meio da colheita, e depois. É bonito ver. Teve um tempo em minha vida que participei da Pastoral da Terra. E eu venho da terra, né? Vim da área rural, já vim mais jovenzinha para a cidade. E, além das memórias, também mais tarde, já na juventude, voltei para a terra. E como é bonito ver aqueles que plantam andar por entre os plantios, no meio do verde, se perdendo no meio do verde, reunindo-se ao verde, o perfume do milharal, são coisas inesquecíveis. O abobreiro, sabe, buscar lá o alimento do chão, que vem para a cozinha, essa alquimia toda, a gente vê que começa no hoje, no aqui e no agora. A colheita amanhã depende desse hoje, aqui e agora. E nós temos passado por um processo de alienação desse aqui e desse agora. Nós não temos dado importância aos detalhes, às minúcias da vida, mas é nas entrelinhas da vida, nas minúcias da vida, nos detalhes, detalhes tão pequenos de nós dois, cantor, grande cantor, não é? Da MPB, conhecido vivo aí entre nós. Mas é isto, esses detalhes entre nós, amigos, fraternidade, pai e mãe, filhos, namorados, casais, e nós da doutrina aqui entre nós, detalhes pequenos da construção da comunicação, da construção da nossa comunicação aqui, junto àqueles que fazem, nos acompanham. Estamos numa fase, num novo modelo 2023, com alguns convidados para a nossa apresentação. Somos nós, eu e Ana Ariel, mãe e filha, fazendo essa programação e não abrimos mão, como brincamos entre nós duas, né? Mas vamos trazer mais gente, vamos aglomerar, vamos somar com bom o nosso próximo. Esses 2 anos que a gente esteve aí de Covid, isolamento, nos trouxe tanta preciosidade o outro, e pessoalmente escrevi para a Regina, e para o pessoal do backstage, falando disso, da necessidade, da vontade de convidar pessoas para estar falando. E aí vocês já viram, nós trouxemos o Natal Maroço, terça-feira, né, que passou, o programa de terça-feira, na verdade, também tem um outro convidado, e hoje Caio Ismael. Ele está na nossa casa há alguns anos, e tem aí uma trajetória específica junto à religiosidade, que é só dele, e está encantado com a doutrina, e é jovem, e anda para cá e para lá, e estuda, se dedica. Agradeço, Caio, você ter aceito o convite, se preparar, estudar, e fazer o performance, etc. Então, estamos aqui, num novo perfil de um convidado que é um apresentador, nos apresenta, mas também traz coisas, coloca realidades, pode fazer perguntas, ele vai ler um texto para nós daqui a pouco, já, né? Eu vou só trazer o Tiago 4,13 primeiro, porque é tão importante o Tiago 13, na hora que ele fala quem pode prever o amanhã, né? Que é a construção que ele está. O tema, na verdade, do capítulo 4 em Tiago, é o tema em que ele nos chama para a seriedade da vida. O jugo é suave e o fardo é leve, verdade. Mas nós precisamos ver esse peso que também tem em nossas atitudes, quão importante, porque é uma minúcia, é uma semente, mas se você não colocar na cova, você não tem o pé de milho com as suas grandes espigas, e assim cova atrás de cova, semente atrás de semente, junto vai 2 grãos, às vezes, de milho, ou 3 de feijão, já plantamos juntos, saem 2 plantações, enfim, é no pequeno detalhe que nós vamos aprendendo a grande verdade do amanhã.
O amanhã também é importante, nós já vamos ver por quê. Olha o que ele diz em 13. E agora tem uma palavra para os que têm a audácia de dizer: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá ficaremos um ano. Vamos abrir um trabalho, um empreendimento e vamos ganhar muito. Vocês não enxergam um palmo diante. Quem pode prever o amanhã? Olha que coisa forte, né? Vocês são como neblina, que se vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Parece uma minúcia, parece que é um detalhe, parece que não é nada. Só basta fazer isto? Um minuto, se Deus permitir. Ser Deus. Então, esse ser vem determinante nessa passagem de nosso querido Tiago, e é ele que a gente quer fixar no seu coração hoje. Faz de Deus o teu parceiro, parceiro dos teus sonhos, dos teus desejos, dos seus projetos de vida. Sim, ele não está dizendo para não sonharmos, tampouco para não projetarmos, muito menos para não desejarmos, mas o primeiro discurso é cheio de si, é o homem ainda dentro desse grande invólucro do si mesmo. Ele ainda não nasceu para Deus, ele ainda está dentro do próprio egoísmo e justificando esse egoísmo. A vida para ele é somente ter, é o famoso ter e ser, que todos nós já estamos acostumados e vamos crescendo e vendo a importância do ser. Aqui, Tiago, já há mais de 2000 anos, está nos trazendo, né? Porque Jesus assim trouxe. A parábola do jovem é maravilhoso, né? Ele quer seguir a Jesus, ele diz: eu faço todos os mandamentos, honro, faço, né? Ele fala todos os mandamentos, e Jesus diz: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e vem e me segue. O jovem se foi, muito triste. É bonita aquela história, porque é muito triste ele se vai. O apego aos bens. E parece uma minúcia. Ele tinha todos os mandamentos, ele cumpria, não roubou, não matou, honrava pai e mãe, adorava a Deus, não tinha ídolos, não tinha inveja, não, porque é uma pessoa do ter, mas o ter era maior do que o ser. E ele se foi muito triste. Muitas vezes nossa tristeza está aí. A gente tem ido muito e ficado muito triste. Então, nos iludimos, entramos em um processo de consumismo para preencher um vazio que só Deus preenche. A Nariel gosta muito de repetir, e eu contava essas histórias bonitas para ela na infância. Ela gravou isso dentro dela como uma verdade assim que ela ama, né? Todos nós temos um vazio dentro de nós, tamanho de Deus, diz Santo Agostinho, e só Deus pode preencher. Por quê? É como o vazio que nós temos de nossos pais. Se a gente tem um pai e esse pai fenece quando pequeno, esse vazio ficou. Eu não me relacionei, eu não vi, eu não senti o seu cheiro, o seu perfume, eu não estive debaixo dos seus ensinamentos. Na verdade, é uma ausência em minha vida. Não é? Então, eu preciso sentir isto em toda a sua força e compreender a beleza dessa presença que é Deus. Diferentemente dos pais terrenos, Deus está atento, está cuidando de nós. Pelos profetas de antigamente, depois livro de Reis, aí vem o Jesus que vem trazer essa transformação. Transformação não, porque ele diz que não tirou nem um tio, nem um jota, né? Nenhum ponto da palavra. Ele só veio dar uma vitalidade à palavra de Deus e nos revelar. E na terceira revelação, que é o Espiritismo, ele vem concretizar. Estamos aí, nesse momento, nessa construção. Então, fechando aqui a nossa fala, para que você possa ouvir um texto de Emmanuel, muito lindo, da Vinha de Luz, que o nosso querido Caio, ele
preparou para a gente ler, né? Conforme fomos conversando e preparando o tema, a gente deixou para ele ler amanhã. Entanto, depois nós vamos ver um que antecede este, que é Eia agora chamou nossa querida Fonte Viva, na Fonte Viva. Nós temos a obra aí bonita e linda. E agora? Vós os que dizeis hoje ou amanhã. É 4:13, como a gente leu aqui. É o capítulo 4 de Tiago, mas é o número 13. Ele vai ler o número 4:13, nós já lemos. E agora, para os que têm audácia de dizer hoje ou amanhã iremos. Ou seja, nossa palavra pode estar acompanhada da presença divina ou ausente da presença divina. Eu posso contar só com as minhas próprias forças, esquecido de nossa paternidade, como se nós não tivéssemos um Pai Criador. E esta ausência de um contato profundo, entranhado com o nosso Criador é que nos dá força para fazer essa mudança que precisa ser feita. Aquela mudança que eu quero ver no mundo lá fora, eu quero honestidade. Onde está a minha? Eu quero verdade. Onde está a minha? Eu quero lealdade. Onde está a minha lealdade? Eu quero um mundo de amorosidade. Estou amando e trato com amor aqueles. Quero um mundo de zelo e cuidado. Mas eu tenho tido zelo e cuidado pelo meu próximo. Eu quero um mundo. Então, a gente quer um mundo melhor, esquecendo que no pequeno hoje, no pequeno aqui e agora, nós teremos amanhã esse mundo melhor que nós tanto sonhamos. Então, nós vamos aí, com muito carinho, ouvir o convidado especial que está nos apresentando e participando conosco, Caio Ismael, um espírita em busca de realização e tem alegria em levar a palavra adiante. Até já. Gratidão, irmã, pelas palavras, né? Fico até emocionado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com a senhora esse momento tão santo, no aprendizado contínuo que a gente tem na casa espírita, né? Que a senhora é a médium, desse aprender a viver o dia a dia, né? E uma frase muito bonita que a senhora falou: o amanhã se faz de pequenos hoje, né? E me lembrou muito o Pai Nosso, quando Jesus fala o pão nosso de cada dia, né? E realmente a gente tem buscado aprender a fazer o plantio hoje, né? Então, agradeço mesmo, até emociona esse aprendizado tão bonito que a gente recebeu da senhora. Bom, vamos então, a leitura é a fonte, né? É o livro Vinha de Luz, psicografado pelas mãos santas do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? E pelo Espírito Emmanuel. Então, é o item 170, com o título Amanhã. Vamos lá. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Tiago 4:14. Diz o preguiçoso, amanhã farei. Exclama o fraco, amanhã terei forças. Assevera o delinquente, amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar 100 passos, não caminhará 20.000. O lavrador que perde a hora de semear, não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra, em qualquer tempo, aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã, à frente dos olhos
em torno do coração. Cuida, pois, de fazer, sem delonga, quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico, somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Que lindo essa passagem, essa mensagem. E gostaria de aproveitar, irmã, para lembrar também os nossos telespectadores que pode ser visto esse programa através do YouTube, RBN/TV e como a senhora disse também, é possível se tornar sócio, né? E também tem o site feal.colabore.org, a fim de apoiar a FEAL, apoiar essa rede de amor que leva a palavra adiante, leva a palavra no id e pregai nessa jornada, né? Então, que cada um pode fazer o seu pequeno hoje, né? Seu pequeno, sua gotinha no oceano hoje, que é o tema. Então, e também tem o número do Pix, que é 11 97261 0272. Então, tá aí, para quem puder contribuir, para quem quiser ajudar a essa rede, tá aí os meios de fazê-la. Passo a palavra novamente para a senhora, irmã. Verdade, Caio. É tão importante compreendermos hoje. Se quisermos ter amanhã, inclusive, e um amanhã que nos preencha de vida e alegria. Então, vamos seguindo aqui as nossas buscas. Eu falei que antes de 4,14, Tiago, em 4,13, faz uma digressão muito bonita, como lemos aqui já. Mas a gente vai repetindo como um mote, que vai devagarzinho entrando em nós. Tiago é isto, devagar ele vai trazendo. Uma coisa é dizer, eu vou fazer algo. Outra coisa é, se Deus me favorecer, ou se fala muito hoje, os espiritualistas falam, se o universo estiver a meu favor, se a prosperidade me abençoar, se a vida abençoar, eu vou fazer tal plano. Já temos aprendido e está mais corriqueiro essa fala de que mostra-nos uma dependência de algo maior. Esse sentido de independência e de solidão humana é perigoso. Esse sentido é muito perigoso, porque ele pode nos levar a um vazio sem fim. Ele pode nos levar a depressões das mais difíceis de serem superadas. Aliás, uma dos vieses, né? Tem vários, né, da depressão, mas a gente não é o caso e nem é o tema de hoje. Mas aquela tristeza que leva-nos ao desejo de negação da própria vida, que nos abate de uma forma profunda, está aqui, nessa ausência de nosso vínculo com o Criador. Ora, em sendo criaturas, eu não posso deixar de memorizar e de colocar em meu ser esse fato, como pensamento mesmo, como oração diária em minha vida. Não preciso externar isto e tornar-me até uma pessoa inconveniente nas ruas, nas praças, nos restaurantes, ou com os amigos que ainda não chegaram nesse lugar. Mas aqui, lá dentro, sabe, no seu silêncio, aqui com você mesmo, você sabe dizer essa palavra que ele colocou aqui ainda dentro de 16, 17, na verdade, perdão, entre 13 e 15. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer, se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, o querer de Deus. Caio lembrou muito bem, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Toda a prece de Pai Nosso é na minúsculo, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado o vosso nome, e seja feita a sua vontade. Veja, ele remete, ele abre essa oração mostrando que há um Pai. Nós não estamos órfãos. Nós temos dentro de nós quase uma perda desta memória ancestral do Criador. Isso é feito pela cultura atual. E através dos tempos, nós tivemos os deuses, que são parecidos conosco, né, com os homens.
e até em luta entre si por poderes, etc. São os mitos. É a primeira forma nossa de imaginar o invisível mundo que nos criou. É um primeiro relacionamento primitivo, primevo, não no sentido, não no sentido negativo, é positivo o sentido disto. É o primeiro sentimento, não é? A criança tem pela mãe, por exemplo, esse sentido. Ela se sente segura dentro da mãe, porque ela estava lá dentro, e ela demora, às vezes, um ano e meio, dois, para sair de dentro dessa mãe, às vezes três. Depende de cada criança, depende da história espiritual desta criança, com a própria mãe, com o próprio pai, com os irmãos à volta, o que ela está sentindo. Precisamos observar, mas é muito importante saber que ela tem esse sentimento de segurança, mas de repente ela vai andando sozinha, de repente ela quer subir a cadeira sozinha. É impulso humano buscar a sua solidão, porque nela ele conhece a sua competência, a sua potência, a sua capacidade. É lindo. Conhece a sua face criadora. Temos no livro dos Espíritos a grande mensagem de que o homem é um co-criador com Deus. Co-criador. Pense que coisa linda, é co-criar, é dar vida. Vida que só Deus pode dar. Veja onde, em que lugar Deus nos coloca, na sua proximidade. Entanto, nós nos esquecemos dele, vivemos sem pensar nele. E que existe essa inteligência de toda inteligência, definiu Eurípides Barçanufo no poema Deus, a causa de todas as causas. Nossa conversa hoje, em verdade, poderia também estar dentro dessa construção de causa e efeito. O universo causal, ele causa, né? Até é brincadeira, ele fala, nossa, essa pessoa causa, né? Então, se a gente pensar bem, Deus causa, hein? Cuidado, porque Deus causa. Tô brincando. Mas é o universo causal, é o primeiro universo causal, que é Deus. Como para a criança, o universo causal é a mãe, o seio do leite, que ela sente dor, sente fome, aí sustenta, sente prazer ao sugar, ao deglutir. Esse sentimento de prazer leva então ela a experimentar que o outro lhe dá prazer, que a relação com o outro é prazerosa. Por isso, tão importante a fase da amamentação. E essa amamentação continua por toda a nossa vida, né? Os seios sagrados, divinos, nas santas figuras que a gente coloca, da qual nós tiramos as forças para as nossas vidas, que são as autoridades, que vão se atravessando o nosso caminho e que vão relembrando aquele contato primeiro maternal, que em verdade me lembra que eu não estou órfão, que eu tenho Deus, o Criador. E é isso que Tiago está tentando nos lembrar aqui. Não façam nada sem lembrar-se do Criador ou de Deus. É tão importante tudo isso, tão grandioso tudo isso, meus queridos. É muito belo, é muito bonito, é muito. A gente fica assim meio assim, né, de saber o que dizer. Então, escolhi para ler hoje com vocês a passagem de 4:13 e na obra da Fonte Viva. E agora, vós, o que dizeis, hoje ou amanhã? Vós, os que, perdão na leitura, os que dizeis, né? Vós que falais, né? Agora é um momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido. Quer dizer, chega alguém que te pede algo ou te dá, sabe, você não faz. Ele pode passar, ele vai embora. As coisas se terminam, a gente não sabe, a gente não pode determinar que ele amanhã estará conosco. Como é importante isto. A dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida e em extensão, porque agora é o momento decisivo de fazer o bem. Quando eu não faço o bem, há uma consequência, e uma série de consequências. O problema talvez surja mais complicado. Olha o que diz aqui o nosso querido Emmanuel. A oportunidade de ajudar não se fará repetida, porque ele adoeceu, feneceu, e você não pôde estar, porque é agora que te chamo. Tive fome,
e não me destes de comer. É tão forte isso em Jesus, a gente guarda muito a primeira, tive fome e me destes de comer. Nós que estamos dentro da caridade, nós que estamos dentro do bem, ou da busca de fazer o bem, a gente lembra sempre dessa passagem. Mas Jesus depois termina o seu discurso dizendo: tive fome e não me deste de comer, estive nu e não me vestiste, estive preso e não me visitaste, tive sede e não me deste água. Quando, mestre, te vimos com fome, com sede? Quando não o fizestes a um desses meus pequeninos, a mim não o fizeste. Quer dizer, veja a pertencência do Cristo, né, já há mais de 2000 anos. Vejam esses conceitos atuais hoje da empatia, da alteridade, conceitos contemporâneos desse século. E século passado, final do século passado, meados, final e início desse século, e vejam lá, mais de 2000 anos, a figura do Cristo mostrando para nós onde estava a nossa salvação, no outro. Mas se eu não reconheço Deus como meu Pai, meu Criador, e eu, o outro, se eu não tenho esse universo, né, que é o duplo universo, sou cidadão dos dois mundos, de mim e do outro, do meu ser, que eu nasço de dois seres, isso é cidadania também de dois mundos, colocada por um grande pensador, filósofo alemão, chamado Hans-Georg Gadamer. Gostamos muito dele, uma hora a gente fala dele mais devagar. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção no porvir. Olha o que diz o texto. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Olha que bonito. Você pode fazer uma carta, se a pessoa não quer te receber, não é? Você pode escrever umas linhas, mas revele o seu propósito de reajustar, de ajudar, de refazer. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dávida tardia tem gosto de fel. Olha quão forte é isto. A dávida tardia tem gosto de fel. É porque passou, não é mais necessária, e a pessoa sofreu. Fica no ar um grito de justiça ou por justiça naquele coração. Ei agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica, olha que lindo, ei agora, né? É agora. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Olha que sério. É o que muitas vezes está catalogado como a distorção teológica, né? É desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor, porque o Senhor é tempo, Deus é tempo, Ele nos dá tempo. Né? O Senhor tão bonito, quando escoa o tempo, ou seja, né, tempo do coração bater, Ele para o tempo para nós aqui. É muito lindo. Fonte Viva FEB, editora, capítulo 119. Então, são 2 versículos, Tiago 4,13 e Tiago 4,14. É muito lindo esses livros, esses textos que vão se reunindo, se organizando, para você crescer. E chegamos já nos nossos quase finais, minutos finais aí. Retirando aí um pouquinho dos nossos, né, cortes e etc., nós vamos, então, trazendo para você essa palavra tão linda que deixamos como testemunho. Volte de novo, reveja, estude, assista o programa novamente. A TV Mundo Maior tem uma série de trabalhos muito, muito bons, maravilhosos. Tome a tua hora, que você não está sem nada, ninguém em casa, todos saíram. Faz a tua caminhada. Ou se está na cozinha lavando roupa, né, perdão, fazendo a comida, o alimento, ou lá no tanque, lavando a roupa, ou na máquina, pondo, tirando o varal, sabe? Vai ouvindo as vozes dos nossos comunicadores.
da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, a quem agradecemos muito, muito, muito a criação desse canal de comunicação, que tem milhões de pessoas, ouvintes, na Rádio Boa Nova, maravilhosa rádio. Como é gostoso o rádio, tem pessoas que ouvem rádio muito, muito, o taxista, as donas de casa, né? Às vezes não dá tempo de ficar, porque a televisão você tem que parar e olhar, né? Agora o rádio não, vai embora. Você põe aqui o foninho, ó, e corre, e anda na esteira, ou anda na rua, né? E faz o seu exercício matinal para poder manter a forma em dia, não é verdade? Então, uns minutinhos para o nosso querido estreante hoje, né, debutando hoje, como a primeira vez que ele vem nesse momento, deixando aí sua alegria, sua juventude, sua esperança, e Caio Ismael, que você possa então se despedir de nós, Caio. Aos 40, nós seguimos com a prece de hoje. Preparem-se, preparem o coração para essa prece linda e que faremos juntos pelo nosso amanhã e pelo nosso hoje, pelo depois, por agora também. Debutante, né? Gostei. Adorei fazer o programa. Para mim é uma grande alegria mesmo essa oportunidade e esse aprendizado de se alimentar diariamente desse conhecimento, dessas palavras santas, né? Dessa palavra que cura. E realmente essa caminhada, essa jornada, se a gente não se mantém conectado a essas boas palavras, é muito fácil sair do caminho. E eu vivo isso, eu vivencio essa experiência real de diariamente ter que me alimentar dessas palavras para que eu consiga, como um mantra mesmo, vivenciá-las, né, aos poucos, porque é muito fácil se perder nesse mundão. Então eu agradeço mesmo essa oportunidade, porque para mim, para minha alma, para o meu espírito, ela é muito importante. Agradeço a FEAL, a oportunidade, a confiança. Espero ter feito um bom trabalho. O meu melhor foi dado aqui. Espero que a espiritualidade possa ter abençoado esse trabalho. Gostaria muito de agradecer a senhora, agradecer a espiritualidade maior da nossa casa, agradecer ao nosso querido André Luiz, também, que nos legou tanto aprendizado, a Emmanuel, Chico Xavier, e todos que já fizeram essa jornada antes de nós e nos legaram essa oportunidade de sermos os trabalhadores da última hora e que possamos a cada dia mesmo fazer esse pequeno passos, como eu aprendi em um curso que eu fiz espírita na Aliança, se não me engano, a caminhada é feita de milímetros, né, passo a passo, algo assim a frase, talvez eu me equivoquei um pouco no sentido dela, mas o sentido é a caminhada por milímetros. Então, gratidão, irmã, e vamos para a prece final. Aqui vamos nos despedindo, então, nessa tarde, nesse entardecer, caminhando com Jesus. Nós vamos chegando nesse espaço de convivência amorosa, fraternal, também cheia de profunda reverência ao outro, ao próximo, reverência àqueles que estão em lugares que nos propiciam, como esse real, propiciam a comunicação da vida de Jesus, dos que estiveram com ele, dos que trazem informações importantes para a nossa mudança, para a reforma íntima, que é um dos pilares da nossa doutrina querida. Se não conseguirmos entender isto, nós ficamos patinando aí, né, entre o mundo e a fé, entre crer e descrer. Não é só não crer, é descrer, porque a gente já acreditou, a gente já viu as coisas, já ouviu todas aquelas verdades lindas, e de repente parece que tudo some, tudo se apaga. Me disse isso uma certa vez uma querida alma em dor. Por que tudo se apaga e tudo some? E a resposta foi simples, singela, que eu já até ouvi da própria espiritualidade, já ouvi de outros seres e li em livros, muitas sabedorias em toda parte, né? Então, ora, simplesmente porque eu não me alimento diariamente,
O que aconteceria com o meu corpo se eu não me alimentasse diariamente? Não tomasse meu café da manhã bom, né? Que geralmente os nutricionistas falam, comam, né? De manhã como um rei, ou seja, comam bastante, né? Almoce como um príncipe e jante como um mendigo, né? Porque você vai dormir e facilita bastante o nosso voo, vamos dizer, noturno, para paragens de aprendizagens, colônias espirituais e tudo mais, né? Mas se eu não me alimentar todo dia, comer bem e me alimentar, o que que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai definhar, ele vai adoecer, ele vai à morte. A fome tem matado milhões. Estamos dentro de agora, não se fala mais em SOS Fome. Há 30 anos atrás nós lançamos a grande campanha, nossa amiga, SOS Fome. Hoje é insuficiência alimentar, porque é uma fome disfarçada, né? Tem uma doença que as crianças têm, que elas parecem inchadinhas, parecem gordas, mas você pega, é fofo, chama kwashiorkor, porque é só amido, ou só algumas comidas fixas, não tem variedades, enfim, sofrimentos imensos. Hoje é o programa da insuficiência alimentar. Ela tem, no Brasil, 33 milhões de pessoas que diariamente não comem direito. Pense nisso. Se almoçam, não jantam, se jantam, não almoçam, não tomam café. Nós trocamos, nós já falei algumas vezes aqui, o nosso almoço para a janta, justamente para não dormirem com dor pela fome, né, que dói. Enfim, queridos, dentro desse projeto de amor nosso, vamos aprender com o Tiago, não é? Se Deus quiser, né? O Pai Nosso, seja feita a sua vontade. O Pai Nosso, Jesus nos ensina isso. Seja feita a sua vontade. Então, Deus quer que a gente o encontre, como todo pai quer o reconhecimento do seu filho. Qual pai não quer o reconhecimento do seu filho? Meu Deus, é tudo de importante para um pai e uma mãe. E muitas vezes passamos a vida inteira sem olhar para o céu, sem erguer os nossos olhos e dizer, meu Deus, eu tenho sonhado isso, põe em tuas mãos, porque eu sei que sabes que é melhor para mim. Ainda sou uma criança espiritual. Estou num planeta de provas e expiações. Somos tão pequeninos, ó Deus. Como posso saber o que é melhor para mim? Ainda não posso arbitrar com sabedoria, porque estou aprendendo a lei de amor. Ao contrário, eu me distancio da lei de amor. A lei é o meu próprio território, é o meu próprio eu, é o meu ego, o meu egoísmo. É a minha vaidade que dirige minhas decisões, minhas companhias, minhas falas, e o egoísmo central, onde eu estou ali, o orgulho que me faz parecer maior do que o outro e diminuir aqueles que estão à minha volta, enfim, Senhor. Aqui estamos nós, ó Deus, ó Pai, como crianças, filhos, olhando os seus pais e o Criador de todas as coisas, inclusive do Pai, que nesse momento veio dar-me vida, a quem sou grato. Então vamos abrir o ano 2023 aqui, caminhando com Jesus, fazendo o que ele mais amava fazer, falar de Deus. O que é o Evangelho de Jesus em verdade? É a anunciação. Ele veio anunciar a boa nova. Qual é a boa nova? Deus existe. Ele é real, ele é concreto, ele é um pai bondoso que cuida dos seus filhos. E Jesus trouxe uma redefinição de Deus. Jesus cocria com o universo uma outra concepção de Deus. É Ele quem traz o Pai, Deus como Pai, Deus como o ser que nos gera, que nos cria. Deus Gênese, haja luz sobre a face do abismo. Vejam, haja luz. Nós temos, o que é o Espírito? O Espírito é uma energia iluminada ou obscurecida por nuvens escuras e densas, por nossos equívocos. Mas ele disse, haja luz para nós, ele nos criou. E a reencarnação e a entrada na vida material são processos de aprendizagem do nosso crescimento, da nossa condição demiurga, do reconhecimento dele como um ser que nos criou e aprender com ele a cocriar o mundo. Ele nos deu essa missão. Posso conhecer Deus? O que os Espíritos respondem?
a Allan Kardec, ainda nos é impossível relatar sobre este tema, mas é possível. Há aqueles em mundos muito altos que o conhecem. Primeira vez que eu li isso, chorei profundamente, tocada de algo que... Então, pensem nisto com carinho. A doutrina acrescenta ao grande processo divino da criação o fato de existir esse Criador em algum lugar. Então eu sei que em algum lugar do mundo sideral, algum lugar que não sei onde está, tem alguém que me ama, e com tal amor que me criou, porque só o amor dá a vida, o desamor dá a morte, retira-nos da vida. Assim, ó Deus, nós oramos nesse momento, com todo o nosso ardor, com toda a nossa fé, e nossa alegria também. Gratidão pelo ano vindouro, pelos dias que nos serão proporcionados para falar de Deus, para mostrar o Filho amado que veio, enviado por Ele, fazer com que nós, de novo, levantando esse dedinho dele aos 12 anos no tempo, mostrando que acima das leituras, dos sábios ou das sabedorias, existe um ser acima de todos nós, Deus, Yahvé. São siglas, ícones, porque não há nome, é o Deus desconhecido. Ninguém jamais viu, mas podemos vê-lo quando nos amamos uns aos outros. Isso, o discípulo amado de Jesus. Boa tarde, nos despedimos com muito carinho. Gratidão, Caio, por nos acompanhar. Gratidão, Fiel, pela oportunidade para nós dois e para esse perfil do nosso programa. E que os bons ventos possam tocar todos vocês que nos assistem e levar o barquinho de vocês suavemente, deslizando por esses mares tão lindos da experiência divina, da experiência do solo sagrado, de conviver com Deus. Manhã, tarde e noite. És o meu pão, Senhor, na manhã quando acordo. O arroz forte, bonito, e o feijão, o meu prato, Senhor, quando me alimento ao meio do dia. O caldo leve, ou o chá, ou os biscoitinhos à tarde, quando me alimento frugalmente, para deitar, Senhor, e dormir, e meu espírito encontrar-te nas colônias espirituais, que sempre estão a postos, à espera de nós. Beijos em todos vocês, carinho do nosso pequeno coração. Até quinta-feira que vem. Você acompanhou Caminhando com Jesus.